Na hora de comprar uma ação ou fundo imobiliário, não basta que ele seja bom e tenha bons indicadores, a gente precisa também pagar barato por ele. Assim, a gente cria uma margem de segurança, reduz as chances de perdas e aumenta as possibilidades de rendimentos que a gente pode ter. Então hoje eu vou te ensinar como você faz para calcular o preço justo de uma ação ou fundo imobiliário para pagar barato por ele. Primeiro, fazendo isso de uma forma que você consegue fazer até com a calculadora do seu celular. E segundo, usando a planilha que eu utilizo para fazer comigo e com meus alunos. Quando eu falo pagar barato, não tem relação nenhuma eu pegar duas ações de empresas diferentes ou duas cotações de fundos imobiliários diferentes e simplesmente escolher o que está custando menos, mas sim dentro de um mesmo ativo da mesma cotação ali, encontrar um fundo imobiliário ou uma ação que esteja barato em relação àquele preço que eu estou pagando por ele. Para você conseguir calcular esse preço justo é bem simples, é bem prático e vai funcionar tanto para ações quanto fundos imobiliários. A primeira coisa que a gente precisa pegar é o valor que ele pagou em cada ano durante os últimos 5 anos para a gente fazer uma média. Então, por exemplo, se eu estou aqui em 2023 agora, vou pegar de 2018 até 2022. Então, a gente vai, primeira coisa, precisar encontrar esses valores. Eu estou aqui na direita no site do Status Invest, que é o que eu gosto de usar para minhas análises. Vou pesquisar aqui por um ativo, pode ser a Taesa, lembrando que isso é para ações de dividendos e também fundos imobiliários. Dentro do Status Invest, a gente vai descer até a parte onde ele informa para a gente os pagamentos de dividendos que está aqui nesse gráfico. Clicando aqui, a hora que você chegar nessa parte, você vem aqui e já clica em máximo, para ele mostrar todo o período. E aqui embaixo a gente agrupa por ano, ou seja, a gente vai ter o valor pago exato em cada ano dos últimos anos dessa empresa. A gente vai começar aqui por 2018, ela pagou para mim aqui R$ 2,78. Então a gente vai pegar R$ 2,78. Depois, em 2019, ela pagou R$ 1,89. 2020, ela pagou 3,21. Aqui em 2021, ela pagou 4,50, ou seja, um valor já bem mais relevante. E aqui em 2022 pagou ainda mais, pagando 4,85. A gente pode ver, ele gerou aqui um valor médio dos últimos 5 anos de 3,45 em dividendos. Se você tiver a calculadora do seu celular, basta somar aqui todos os valores e vir lá e dividir por 5, ou seja, você vai chegar na mesma média de dividendos. Depois basta a gente vir aqui e pegar o dividendo exigido. Wagner, o que é isso? Isso é um valor mínimo, um percentual mínimo que você espera ter de retorno. Os investidores, no geral, gostam de utilizar o 6% quando a gente está falando de ações. Se for fundos imobiliários, a gente pode até aumentar um pouco mais isso aqui, mas no mínimo a gente espera esse 6%. Quando eu falo nesse momento onde a taxa Selic está realmente muito alta, ali na casa dos 13% até mais, então a gente tem que 6% é pouco. Porém, no longo prazo, a gente pensa, a gente vê que as ações, no geral, corrigem ali muito bem a inflação e acabam se valorizando. Isso aqui é o mínimo que a gente exige aqui na parte de dividendos. E basta definir isso aqui que você vai pegar aí na sua calculadora, é pegar 3,45, que é essa média, e dividir pelos 6%. E a gente vai chegar aqui um preço teto, um preço justo para essa ação ou para esse fundo imobiliário que a gente pagaria. Ou seja, se eu for comparar simplesmente por isso, eu posso ver que as ações da Taesa estão R$ 34,00 nesse momento e o meu preço teto diz que ela está, no caso, valendo mais do que esses R$ 34,00 em termos de dividendos, o que faria aí que poderia ser um investimento se eu já tiver analisado essa empresa, obviamente. Como a gente está falando aqui, a parte de eu ver se vou pagar barato ou caro por um ativo é a última parte de toda a análise. Eu vou analisar meus ativos, eu utilizo essa planilha aqui, porque ela já traz tudo mais fácil, mais prático aqui para mim fazer. Primeira coisa, então, como ela funciona aqui, como eu utilizo, defino se é uma ação ou fundo imobiliário, exclusivamente para já gerar os links aqui para as plataformas para eu conseguir lá puxar os dados sem ter dificuldade. Vou selecionar o ano que a gente está agora, qual é esse dividendo exigido, e vou selecionar aqui qual é o ativo. A partir do momento que eu coloco o ativo, ele já puxa a cotação diretamente aqui dentro da planilha para fazer essa comparação. Da mesma forma, basta eu vir aqui na Taesa de novo, como eu já fiz lá, e preencher os valores. No caso, eu vou preencher aqui 2,78, vou preencher aqui 1,89, vamos lá, e 3,21, pagou aqui 4,50 para a gente, e no último ano aqui ela pagou 4,85. Preenchendo dessa forma, ele simplesmente já vai gerar o valuation da mesma forma que a gente acabou de gerar lá na nossa planilha anterior, como se você fizer numa calculadora, você vai conseguir chegar nesses valores. Aqui é um jeito muito mais fácil, muito mais simples, muito mais prático. A partir do momento que você faz isso, ele já vai te dar o ok, ou seja, ele está dentro desse preço teto, desse preço justo para a gente investir. Já me dá uma margem de segurança, e saber essa margem de segurança em valores é importante para a gente comparar ativos diferentes para entender ali qual está valendo mais a pena ou não. E ele já gera uma própria descrição automática aqui para mim, para saber se está valendo a pena ou não. Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar aqui, por exemplo, e baixar esses dividendos lá, ele já vai simplesmente me dizer aqui, por exemplo, que com esse dividendo bem mais baixo aqui nessa média, a gente pode ver que ele me deu uma atenção, me deu que não tem margem de segurança,
estaria menor do que a cotação atual, ou seja, seria um investimento para mim evitar em termos de retorno. Eu não estou dizendo que a empresa é ruim simplesmente porque ela não deu margem aqui, mas se eu comprar uma excelente empresa focada em dividendos e pegar uma que esteja muito cara, meu retorno vai ser muito baixo. Por isso que é sempre importante a gente dar essa margem para investir. Como eu disse, o 6% a gente utiliza especificamente porque as ações tendem a se valorizar no longo prazo e muitas vezes ele cobrir a inflação. Porém, quando a gente vai para um fundo imobiliário, por exemplo, que ele não tende a se valorizar tanto quanto uma ação, aí sim você pode exigir um pouco mais. Por exemplo, você poderia vir aqui subir isso para 8%, para 7%. Obviamente, quanto maior vai ser difícil você encontrar fundos imobiliários. Porém, como ele não valoriza tanto, aí sim você pode exigir um dividendo aqui um pouco maior do que quando a gente exige para ações. Para ações eu sempre uso 6%, quando eu vou analisar fundo imobiliário eu já gosto de subir um pouco mais ali na casa dos 8%. A planilha aqui eu disponibilizo para os alunos do meu curso, que é o Método ICW, e você aprende como analisar indicadores, como fazer toda a parte de ações e fundos imobiliários lá dentro do curso. E se você tem interesse apenas na planilha, eu vou disponibilizar os links delas aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. O valor literalmente é de graça, considerando uma planilha que você vai utilizar para sua vida toda, você não precisa voltar aqui para pegar ela de novo, ela está atualizada e você vai continuar utilizando ela. Inclusive é disponibilizado tanto essa planilha ali dentro desse link que eu vou deixar para vocês, como também uma segunda versão onde você vai conseguir acompanhar vários ativos de uma vez. Simplesmente vai preencher qual é o ativo, se é ação, fundo imobiliário, colocar os dividendos e deixa lá para você fazer um acompanhamento. E aí você vai ter essa margem de segurança até para você saber qual investir ou qual não investir, como também saber se no futuro algum ativo vai ficar vantajoso ou não para você investir. Esse processo para mim é essencial em qualquer análise de qualquer ação ou fundo imobiliário e é bem simples, bem prático de fazer, você não precisa ter nenhum conhecimento adicional aí ou que seja difícil de fazer para você conseguir. Como eu disse, dá para você fazer com a sua calculadora ou se você tiver interesse ali na planilha, está disponibilizada tanto para os alunos do meu curso, como também agora tem disponível para você conseguir ali um valor bem baixo. Sempre analise seus fundos imobiliários e suas ações para pagar baratos por ele, não olhando somente lá o P/VP ou olhando só a cotação. É muito importante que você olhe também essa parte do valuation aqui de dividendos, justamente para conseguir pagar barato, aumentar seu retorno, obviamente aumentar a segurança do seu investimento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Espero te ver num próximo vídeo, um grande abraço e valeu!